É bom quando o crente sempre tem essa palavra na boca, né? Tudo está bem. Vamos meditar na palavra de Deus? Um texto bem conhecido, Hebreus, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler apenas 2 versículos. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 2 e 3. Acharam, os irmãos? Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, temos lido aqui a Tua palavra, que é eterna, poderosa, viva, criadora, e vamos meditar um pouco sobre como olhar para Jesus. Fala em nosso coração, Senhor, porque viemos aqui Te adorar, e o Senhor é a nossa porção. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Como olhar para Jesus? Antes de citar algum item, eu quero contar uma coisa que aconteceu no século passado. Na Inglaterra, uma noite muito fria, muito gelada, um certo diácono ficou temeroso, olhando para o tempo, e ele era responsável para abrir uma congregação. Mas a Bíblia diz, né? Quem olha para o vento não semeia, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. E aquele diácono, com 2 pensamentos, vou, não vou, abra a congregação ou não, vou abrir ou não, não vai ninguém, o que adianta, está muito frio. A carne fica, o Espírito Santo vai e abre. Sempre há 2 forças, né, lutando, mas o Espírito Santo sempre vence. Amém, irmão? Ele foi e abriu a pequena congregação no interior da Inglaterra. Muita neve, muito frio, inverno intenso na Europa. E para a surpresa desse diácono, só teve um visitante que não era crente e se tornou o príncipe dos pregadores. Esse homem entrou na congregação, sentou, e o diácono ficou feliz porque tinha uma alma presente. Então ele abriu o texto em Isaías 45:22. Diz o texto: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. E fez o apelo: quem quer receber Jesus como Salvador e Senhor? Spurgeon levanta a mão e vai lá na frente. Numa noite fria, de tempestade na Inglaterra, mal sabia aquele diácono quem seria aquele visitante único na congregação. Charles Haddon Spurgeon escreveu mais de 200 livros. Os seus sermões ainda falam hoje com muita graça
Até Moody, o sapateiro que se tornou um grande evangelista, D.L. Moody, gostava de escutar Spurgeon para receber novas inspirações. E nessa noite, diz o texto, olhando para Jesus. Irmão, Jesus é o autor da fé pela qual você está aqui. Sempre teve uma primeira vez que a fé entrou no coração. Você começou a ter consciência de um Criador que você deve temer, honrar, obedecer. A primeira vez que você teve fé, o autor foi Jesus. No começo, tudo bem, mas tem o meio e tem o fim. E a Bíblia diz, é melhor o fim do que o começo. E nós estamos na caminhada. Aleluia. Então, irmãos, como olhar para Jesus? Vamos meditar aqui em 3 itens que Deus me inspirou a escrever. Primeiro item, se vocês quiserem anotar, olhar para Jesus atentamente, prestando muita atenção. Porque quem ouve a voz de Jesus e é atento à sua voz e obedece, será bendito na terra. Em Deuteronômio 28, Deus fez uma promessa para o povo de Israel: se atentamente ouvir a sua voz e obedeceres, então Deus iria abençoar o povo. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E essa promessa foi feita no monte Gerizim. Mas em outro monte chamado Ebal, Moisés falou: se não ouvires atentamente a voz do Senhor, se não ouvires e não obedecer, não cumprir os mandamentos, maldito serás ao entrar e ao sair. E foi pronunciado no monte Ebal as maldições de quem não dá ouvido e as bênçãos para quem dá ouvido. Como olhar para Jesus? Prestando atenção nele. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Vamos folhear um pouco a Bíblia? Se os irmãos também quiserem anotar. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então aqui o autor aos Hebreus, que escreveu que devemos olhar para Jesus, estamos meditando como olhar para Jesus. Primeiro, atentamente, prestando atenção na sua palavra, com mais diligência. Porque quem ouve com negligência, vai passando os anos, ele é negligente para ouvir. Diz o mesmo autor desse livro, capítulo 5, versículo 11. Veja quem é negligente para ouvir, o que acontece. 5:11 de Hebreus, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Uma pessoa muito vagaroso para ler a Bíblia ou ouvir o Evangelho, porque, veja bem, irmão, uma das maneiras de entender a Bíblia, de interpretar, é ser um bom ouvinte do Evangelho. Tem muitas pessoas que não são crentes e desistiram de ler a Bíblia por achar um livro difícil e complicado. Por quê? Porque essas pessoas não alcançaram a fé salvífica em Jesus Cristo. Uma das maneiras corretas de entender a Bíblia, interpretar e sentir prazer nela, é ouvir o Evangelho. Sabia disso? Aquele que ouve o Evangelho, que presta bem atenção, em tempo algum
vai se desviar. Por que nós conhecemos tanta gente desviada? Por muitos problemas da vida, tentação, mas qual a razão principal? Se tornaram negligentes para ouvir, não amadureceram, não houve raiz aprofundada. Jesus contou a parábola do semeador, né? Aquele que ouviu a palavra e a semente da palavra caiu sobre pedra. E veio o sol escaldante, não houve raiz, profundidade na palavra. No tempo da tentação ou da dificuldade da vida, os problemas se desviam. Por quê? Porque não, como diz aqui no Hebreus 2:1, do primeiro item, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Irmão, quantos cultos você já assistiu na vida, aqui na Igreja da Paz? Quanta coisa boa, maravilhosa temos guardado. Uma das maneiras de você guardar a palavra de Deus, eu vou explicar aqui, ensinar uma regrinha. Tome nota. Compre um caderno, eu já falei aqui com o Ângelo, com os irmãos, mocidade. Compre um caderno, seja disciplinado, anote o que causa interesse em cada culto. E em casa você, com mais tempo, você lê, relê, amplia os seus pensamentos no que foi dito no culto. A Bíblia diz em Hebreus, convém-nos atentar com mais diligência para tudo que aquilo que Jesus falou pelo pregador, né? Pelo ensinador, né? Como Jesus fala? De muitas maneiras. Hebreus 1:1. Deus falou a nós de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, pelos patriarcas. Mas nestes últimos tempos, nesses últimos dias, Deus fala pelo seu Filho. Hebreus 1:1, nesse mesmo livro. Então, como olhar para Jesus? Ser mais atento. Como é que você olha bem para Jesus? Ser atento numa vida de oração. Se lembrar de orar. Atento ao ensino. Atento na vigilância. Como ouvimos aqui no domingo de manhã, sobre a vigilância em Mateus 24. Vigilância mais estreita, né? Vigilância significa cuidado. Estar alerta, porque o diabo anda em derredor, ele não se preocupa com o incrédulo, ele se preocupa com o crente. O diabo é especialista em abater crente, em entristecer crente, porque um crente entristecido e abatido, ele não produz fruto, ele não tem alegria de comunicar a palavra de Deus, porque o abatimento é tristeza, corrói ele. Mas no Salmo 119, 28, está escrito: o meu coração consome-se de tristeza, Senhor. Salmo 119, 28. O meu coração consome-se de tristeza. Olha aqui. Fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus, quando a gente lê, estuda, pensa nela, ela tira a tristeza. É como aquele hino daquele cantor Armando Filho, nenhuma condenação há. A gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada. Não tem aquele hino? Na hora da tristeza, do desânimo, do abatimento, da enfermidade, a gente lê a palavra. Encontra bastante vigor e poder para continuar a caminhada. Amém, irmãos? Segundo item, como olhar para Jesus diariamente. Diariamente. Zacarias, o pai de João Batista,
foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele, na alegria de Deus abrir a sua boca, ele começou a falar, quando teve João Batista, e no seu cântico, inspirado pelo Espírito Santo, o pai de João Batista, Zacarias, disse como devemos olhar para Jesus. Abra a Bíblia em Lucas 1:75. Como olhar para Jesus? Diariamente, né? Mas como? De qualquer jeito? Lucas 1:75. No cântico de Zacarias, diz assim: em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Então, como olhar para Jesus? Diariamente em santidade, diariamente em justiça. Todo pecado é injustiça. Pense nisso. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E Paulo cita em Coríntios 6:10 uma lista de pecadores que não vão herdar o reino de Deus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mas nós fomos justificados pela fé em Cristo. Temos paz com Deus. Romanos 5:1. E Romanos 5:9. Justificado pelo seu sangue, seremos por ele mesmo salvos da ira de Deus. O sangue de Jesus nos justificou, nos santificou, nos limpou. Aleluia! Não importa o que fomos no passado, no tempo da ignorância, mas fomos enxertados em Jesus. Tiago diz que o homem que é submisso à palavra, recebendo a palavra enxertada no coração, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra de Deus salva. E um dia ela vai condenar os rebeldes. Jesus falou: eu a ninguém julgo, mas a palavra que tenho pregado, essa vos há de julgar no último dia. Então a palavra condena, pelo que está escrito, e a palavra salva, quando damos ouvido e nos alimentamos dela, para maior firmeza na caminhada. Como olhar para Jesus? Diariamente, em santidade e justiça. Aqui disse Zacarias. Agora vamos ver o que Paulo disse, diariamente, olhando para Jesus. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Interessante, irmãos, que esta passagem, o saudoso pastor Natanael Rinaldi, pai, quando eu ia com ele no hospital, aprendi tanta coisa. Ele lia isso por um moribundo, o qual o corpo já estava indo embora, mas ainda estava respirando. Isso é maravilhoso, né, irmão? 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso corpo, o homem exterior, se corrompa com o tempo, vai envelhecendo, o interior, que é o espírito e a alma, contudo, se renova de dia em dia. Como olhar para Jesus? Diariamente, de dia em dia. Olhando para ele de manhã, olhando de tarde, olhando de noite. E se você orar de madrugada, olhando para Jesus de madrugada, e se você está dormindo, ele está velando por você de madrugada. Como olhar para Jesus? Diariamente. Todos os dias. Está certo que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus falou, buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o 34, 6:34 de Mateus: basta cada dia o seu próprio mal. Então, o crente, sabendo que cada dia tem os seus problemas, continuamos olhando para Jesus. Tudo vem contra nós para a gente deixar de olhar para Jesus. Como Pedro, que andou sobre as águas, olhando retamente para Jesus, mas ficou com medo das ondas, começou a se afogar e gritou: socorre-me! Jesus levantou. Às vezes o medo paralisa uma pessoa. O medo é útil. Você já pensou uma pessoa sem medo nenhum? Que vai olhar, vai atravessar a rua, não olha se vem carro. O medo tem a sua parcela de utilidade, né? O medo a gente se precaver de muitas coisas. Mas muito medo, né, aí causa uma situação emocional prejudicial. Quanta gente com medo. Quando que começou o medo no mundo? Adão. Ouvi, Senhor, a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque estava nu. Lá em Gênesis 3:8. O medo entrou por causa do pecado. E a Bíblia diz que aquele que teme, que tem muito medo, ele não é perfeito no amor de Deus, né? Não deixe o medo te paralisar, né, irmão? Tem muita gente atrofiada pelo medo, pelas incertezas da vida. Estamos vivendo numa época nunca vista na história, mas é uma época que a igreja militante não pode baixar a guarda, tem que estar em oração, porque Pedro diz lá em 1 Pedro 4:7, 1 Pedro 4:7, está próximo o fim de todas as coisas, vigiai em oração. Terceiro lugar, como olhar para Jesus? Com meditação. Porque quando você lê a Bíblia e medita nela, medita no que ouve, medita, começa a pensar na palavra de Deus, você começa a olhar melhor para os seus caminhos. Vamos ver um salmo? Salmo 119, versículo 15. O salmista meditou e olhou para os caminhos do Senhor, olhando para Jesus, meditando nele. Salmo 119, 15. Em teus preceitos meditarei. Propósito. Meditarei no futuro. E olharei para os teus caminhos. Vamos repetir esse salmo, todos juntos? Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. A meditação, dizem os teólogos, é a digestão da alma. A meditação é o melhor remédio para a memória do coração. Meditar é ponderar, refletir, pensar 2 vezes, 3, 4, 5. A Bíblia diz em Provérbio: quem apressa com seus pés peca. Não é bom agir sem refletir. Na Bíblia Viva, Provérbio 19, vamos ler? Provérbio 19, versículo 1 e 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. De novo. Assim ficar a alma sem conhecimento não é bom. Em outra versão, está escrito assim: não é bom
agir sem refletir. Né, irmão? Provérbio 15, 28 ainda. Provérbio 15, 28. Qual item estamos estudando? Olhando para Jesus com meditação. Provérbio 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Olha, o coração do justo medita o que há de responder. 1 Pedro 3,15. Isso aqui é mais conhecido, mas é bom reler a palavra, né? A Bíblia é um livro de consulta frequente. 1 Pedro 3,15. Pedro, falando da paciência, da aflição, segundo o exemplo de Cristo. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Uma das maneiras de convencer o ouvinte, os pecadores, para a verdade, é instruir com mansidão. Jesus pregava com mansidão. E nas epístolas de Paulo tem passagens que Paulo fala a mansidão de Cristo. Jesus falava por parábolas, por comparação. Ele é o próprio Deus, ele tem o poder de atrair as pessoas a si mesmo. Ele abria a boca, e lá em Lucas 4, 22, não é este o filho do carpinteiro? Como ao abrir a boca ele fala com tanta graça, não vê? Ele atraía e ensinava com mansidão. Lucas 4, 22. Temos que atrair as pessoas falando com mansidão a palavra. 4, 22 diz assim: e todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Hoje em dia, o diabo não quer que a humanidade escute nada sobre o caminho do Senhor. Então você pode criar uma regrinha de começar uma conversa quando está todo mundo em silêncio. Mas abra a boca com graça, né? Com mansidão. E Deus vai preparar pessoas até para te fazer perguntas. Nós temos aqui o exemplo do pastor Natanael Filho, que passou o fim de ano com a sua família, e os amigos do seu filho, vendo que ele estava ali presente, antes de qualquer participação de comida, de compartilhar, pediu para o pastor, nosso pastor, fazer uma oração. Em ambientes contrários, é difícil a pessoa lembrar de oração. Até nas famílias dos crentes, no alvoroço do Natal e Ano Novo, muita gente não para fazer uma reflexão. Vamos ler um versículo e agradecer por isso que está na mesa? Né? Isso é importante. E pastor Natanael Filho nos contou aqui que teve a oportunidade em família, diante de pessoas que não são crentes, de dar uma palavra e fazer uma oração breve. Deixou ali um testemunho, deixou ali algo diferente, que é o caminho de Deus, a palavra de Deus. Aleluia! Então, nós como igreja,
podemos fazer o povo se interessar por Jesus, né? Primeiro, dando exemplo, bom testemunho, né? Nós devemos evitar, como Paulo diz, escândalo, mau testemunho, mas sempre falando o necessário. Paulo, ele é muito assim, bem exigente na carta aos Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo, com gritaria, confusão, contenda, maledicência, malícia, gritaria, mas sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. Então assim deve ser a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus. Aleluia! Olhando para Jesus, o autor da minha fé. Tem uma música antiga do grupo Logos. Jesus, autor da minha fé. Você não tinha fé nenhuma. E agora que você tem, alimente bem ela. Aqueça a sua fé. A igreja não é só culto, ela tem atividades. Se envolve em atividades da igreja. Tem subsedes para cooperar. Enfim, eu tenho lido a respeito de pessoas que entram numa igreja muito grande. Uma certa senhora entrou numa igreja muito grande. E ela saiu do culto e perguntaram, foi bom o culto? Não, ninguém falou comigo. Aí o irmão falou, vou te ensinar uma regrinha, ninguém falou contigo? Alguém do teu lado está pensando da mesma forma, fale com alguém que está do teu lado. Geralmente tem igrejas que os pastores ficam lá na porta, conte para ele a sua preocupação, que ninguém fala com você. Abre o coração para o pastor, converse, cria oportunidades de relacionamento. Né, irmão? Não é? Todos nós podemos ser úteis num culto público. Ou não se ganha alma num culto? Ganha. Vem um visitante, dá um lugar para ele sentar. Fique de pé, mas dá um lugar para o visitante. De domingo, né? Se ele está sem Bíblia, põe a Bíblia na mão dele. Eu fiz muito isso, ainda faço. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus. No culto, olhe para Jesus. Quando for ler a Bíblia, olhe para Jesus. Quando for orar, olha para Jesus. No nosso comportamento, no dia a dia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Finalizando, irmãos, no texto inicial que lemos, olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, vamos meditar no verso 3, e terminando essa palavra, Hebreus 12, 3, considerai quem é aquele? Jesus, que suportou tanta contradição dos pecadores contra si mesmo. Olha, irmão, ele suportou a farsa dos fariseus, depois dos herodianos, os saduceus, que não eram muito religiosos. Os saduceus não acreditavam em anjo, nem em ressurreição e nem em espírito, mas os fariseus acreditavam. Os fariseus eram extremistas religiosos, os saduceus eram mais no sentido político. Mas olha, perseguido pelos saduceus, pelos fariseus, pelos herodianos, ele suportou muita contradição dos pecadores contra si mesmo. Então, olhando para Jesus, vê como ele sofreu, como é que ele agiu, nós não vamos enfraquecer em nosso ânimo de servir a ele. Não enfraqueça. Tem coisas na vida que enfraquecem, tem coisas que fortalecem. Vamos seguir as coisas que fortalecem.
Você sabe muito bem aquilo que pode fortalecer a sua vida espiritual. Você que está na live, Paulo diz, remi o tempo, andai com sabedoria, aproveita o tempo para as coisas que fortaleçam a sua fé. Quem sente agora que a sua fé, nesse culto, está sendo fortalecida? Levanta a mão. Aleluia! Quem foi o gigante na fé? Apóstolo Paulo. Mas ele diz, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Ele era de carne e osso como nós. Deus, historiadores, que ele era calvo e baixinho, né? Não tinha muita formosura, mas fez o que fez, impulsionado pelo Espírito Santo. Um homem na mão de Deus é uma tocha acesa, como foi Spurgeon, que entrou naquela noite fria na Inglaterra, sentou no banco, e o diácono, olhai para Jesus. E depois de muitos anos de ministério, perguntaram para Spurgeon, Spurgeon, você é um gigante na fé, hein? Ele falou, não, porque Spurgeon começava os seus sermões assim, ele chamava de caros amigos, depois de tanto tempo andando com Jesus, ainda sou um pobre pecador, que tenho que olhar para Jesus todos os dias, como fiz na primeira vez. Caros amigos, ele começava o sermão assim, ainda depois de tanta experiência, ainda sou um pobre pecador. O que é isso? Ainda é dependente de Jesus. Um dia em casa eu estava tão aflito, a minha esposa doente, tanta coisa, eu orei com tanto fervor que eu não senti nem meu corpo mais. Eu, Senhor, estou na tua mão, me leva logo. Irmão, olhar para Jesus, estender a mão para Ele. Sabe o que é isso aqui? É depender dEle. A Bíblia diz no Salmo, erguer a mão no santuário e bendizer o Senhor. Isso quer dizer que você está totalmente dependente dEle. Tem situações na vida que a gente não sabe o que fazer, mas uma coisa dá para fazer, olhar para Jesus. Amém? Oremos. Ó Senhor, Senhor, queremos colocar o Senhor na frente. Como diz o salmista, tenho posto o Senhor sempre na minha frente, nunca vacilarei. Ó Senhor, nos escuta, Senhor, o clamor de joelho, a intercessão que os irmãos fazem uns pelos outros, os enfermos que aqui congregam nesse ministério, que estão nos seus lares, vai tocando agora. Aqueles que estão internados, visita com poder e toca, Senhor. Ó Jesus, queremos olhar para Ti. Queremos olhar para Ti, Senhor, porque o Senhor não tem pecado, não tem falha. O Senhor é o único que podemos desabafar, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Com muita liberdade, podemos nos abrir com o Senhor, porque o Senhor sabia de tudo isso antes de nos criar. O Senhor é digno da nossa confiança, porque o Senhor é completo e está num lugar perfeito, a Tua morada. Ó Senhor, nos contempla aqui e nos renova nossos corações, em nome de Jesus. Amém.